o Intercept Brasil teve acesso a uma planilha intitulada Funding Schedule, apresentada nas conversas como o cronograma financeiro do projeto. O arquivo registra uma operação de quase 24 milhões de dólares e detalha tanto os aportes previstos quanto os valores recebidos pelo fundo ligado à produção. A tabela sobre os pagamentos foi encaminhada em 7 de agosto de 2025 pelo empresário Thiago Miranda, que atua ali junto ao site do Léo Dias, ao dono do Banco Master, o ex-dono do Banco Master, inclusive, Daniel Vorcaro. Vamos rever esses prints com esses valores. Olha lá. Senador, por que o filme do seu pai foi bancado pelo Vorcaro? E aqui a gente pode ver que Fabiano Zettel, o cunhado de Vorcaro e maior doador da campanha do Jair Bolsonaro em 2022, tinha pleno conhecimento do projeto, como demonstram essas mensagens. No dia 12 de março de 2025, tem aqui uma mensagem do Daniel Vorcaro com parte dessa tabela que a gente mostrou, e a mensagem: sobre o filme só foi pago a 1ª de janeiro. Precisa me ajudar a controlar isso. Em dia 7 de agosto de 2025, o Thiago manda mensagem: 2 em atraso e está para vencer a 3ª, agora em agosto. Sobre esse assunto, quer que eu toque com alguém sobre o filme? Aí ele manda uma tabela e pergunta: está assim para você ficar ciente. Depois me dá um retorno disso para eu passar para eles, por favor. Daniel Vorcaro responde: segunda fazemos 2, segunda-feira. Aí o Thiago Miranda: te lembro e aviso para eles. Abraços. Estou por aqui monitorando essa reta final. Aqui os pagamentos em detalhes, a tabela. A gente vê ali uma série de datas somando 23.992 mil dólares. É muito dinheiro. De 20 de janeiro... datas em 20 de janeiro, 25 de fevereiro, 25 de março, até 29 de maio de 2025. Tem que pagar a 2ª e a 3ª. Fabiano Zettel responde: vou para cima do mineiro. Passei o fluxo para ele. Achei que ele estava fazendo. É uma apuração que derruba vários mitos levantados pelo bolsonarismo desde a revelação do caso, né? Fica evidente que Vorcaro não era só o financiador do filme e há evidências, inclusive, de que esse dinheiro tenha sido triangulado e não tinha só o filme como destino. Paulo. Quem não deixar o like e não se inscrever é tomador de detergente. Um pouco sobre essa apuração de vocês. E aí a gente vê que o Zettel, em paralelo ao financiamento de campanha do Tarcísio de Freitas e do Jair Bolsonaro, também estava ali no trâmite do dinheiro enviado para o Dark Horse. Pois é, Dri. Bom, desde que a gente publicou, a primeira reportagem dessa série, os esforços dos aliados do Flávio Bolsonaro e de algumas figuras do bolsonarismo têm sido dizer que as revelações não se sustentam, né? Eu vou ler aqui um tweet escrito pelo Paulo Figueiredo no dia 13 de maio. Ele diz: começaram dizendo que eram 134 milhões, caiu para 61 milhões, depois 2 milhões. Já já vocês vão descobrir que não tem dinheiro do Vorcaro no filme. É um tweet escrito pelo Paulo Figueiredo no dia 13 de maio. E essa tese de uma suposta discrepância nos valores, ela ganhou força e circulou muito entre páginas e até parlamentares do bolsonarismo. Muita gente daquele lado dizendo que o Intercept teria pedido desculpas ou recuado das informações ou ainda admitido não ter nenhuma prova do financiamento do Dark Horse. A alegação é totalmente mentirosa, né? Como vocês sabem, porque desde a primeira reportagem a gente diferenciava 2 valores, né? Os 24 milhões de dólares, valor total negociado pelo Flávio Bolsonaro com Daniel Vorcaro para supostamente financiar o filme, e os 10 milhões de dólares que tinham sido efetivamente pagos até o cerco se fechar para o Daniel Vorcaro e aí ele deixar de pagar na data conforme previsto. E eu também queria resgatar outro tweet dessas mentiras que circularam sobre a nossa série de reportagens, também do nosso amigo Paulo Figueiredo. Ele, no dia 20 de maio, ele disse que as revelações que a gente estaria fazendo não se sustentariam se a gente não revelasse, de fato,
o que ele chama de transações financeiras. E aí ele diria que se a gente não revelasse isso, a credibilidade do Flávio voltaria aos poucos. Pois bem, na nova reportagem dessa semana, a gente comprova as transações financeiras. Porque além dessa planilha com as datas de pagamentos que foram cumpridas pelo Daniel Vorcaro, a gente apresenta o primeiro dos comprovantes de transferência, uma transferência via SWIFT, né, que é como circula as transações internacionais de dinheiro, mostrando o pagamento de 2 milhões de dólares, que é a primeira parcela. Então, mais do que a planilha, a gente vem com um comprovante bancário mostrando que, em primeiro lugar, a série de reportagens Vaza Flávio não acabou e está longe de acabar. A gente vai seguir no rastro dessas relações incansavelmente, porque elas são de interesse público. E, em segundo lugar, que a gente não tem só mensagens, não é um diz que me diz, não é uma fonte da Polícia Federal que nos informou, ou uma fonte de qualquer outro lugar que nos informou sem provas. A gente tem provas do que a gente está falando, a gente acha que as revelações são muito graves, as informações são muito graves, e a gente vai estar incansavelmente rebatendo essas mentiras, mas não só, publicando novas reportagens sobre como foi usado esse dinheiro e o que ele financiou de fato. Ô, Motorim, a gente estava falando aqui da publicação da Veja, né, dando conta que o Alcolumbre teria recebido 30 milhões de dólares, e a gente estava tocando exatamente nesse ponto com a Elo Vilela. É exatamente a seriedade, por exemplo, de jornalistas como você, de veículos como o Intercept. E você me disse, cara, eu lembro que na primeira conversa, quando saiu o áudio bombástico, você me disse, olha, a gente tem um cuidado absurdo com esse tipo de apuração, porque se a gente cometer um equívoco aí, isso pode custar a nossa carreira. A gente sabe que o que está em jogo aí é extremamente sério, muda a natureza do debate público nacional inteiro, como de fato mudou. Depois da tua publicação, da publicação do Intercept, vem a questão do Tari Flávio e ele perde um terreno político enorme a, 3, 4 meses da eleição. Então eles estão desesperados, digamos assim. Hoje tem uma fala do próprio Paulo Figueiredo dizendo que o Vorcaro tem que ser livre, porque ele já está preso há 2, 3 meses, ele está preso preventivamente, porque pesam contra ele inúmeras acusações, que inclusive era um cara, o Motorim, que estava, perdão pela vulgaridade do termo, mas ele estava dizendo que ele ia mandar dar um pau num jornalista, mandar quebrar os dentes do Lauro Jardim. Você imagina se isso não enseja a aplicação do 312 do nosso Código de Processo Penal, que diz que em caso de possível violência, o cara está tentando evitar a aplicação da lei penal, ele é um sujeito muito poderoso que traz possível desordem a nossa coisa pública, então tem todos os motivos do mundo para esse cara ser preso. E eu também sei que existe um certo tipo de tentativa de intimidação contra vocês, contra você, contra o Intercept, uma tentativa de assédio jurídico, com base no tamanho, digamos assim, do estrago que o jornalismo investigativo profissional de vocês fez na campanha do Flávio. Como é que tá isso hoje, Motorim? Vocês têm recebido ameaças? Tem gente tentando mover processo? Queria explorar um pouco esse lado da questão contigo, Paulo. É uma questão bem importante, César. Agradeço por você trazer, porque sim, na verdade, desde que a gente publicou a primeira reportagem, a gente tem sofrido uma série de ataques e ameaças, muitas delas com papel ativo da própria família Bolsonaro, né, dos irmãos Flávio e Eduardo. No primeiro domingo, depois da publicação da primeira reportagem, que saiu no dia 13 de maio, o pré-candidato Flávio Bolsonaro fez uma acusação leviana e completamente infundada, associando um suposto parente meu a um interesse do Intercept em publicar essas reportagens, expondo o nome de uma pessoa que não tinha nada a ver com a história, que jamais teve qualquer informação sobre a reportagem, e fazendo um ataque absolutamente desleal envolvendo um familiar meu para tentar deslegitimar nosso trabalho. Então era o candidato que chegou a liderar as pesquisas fazendo um ataque baseado em uma reportagem, uma suposta reportagem, que não dá nem para chamar de reportagem, da Revista Oeste, tentando nos deslegitimar, nos credibilizar, e isso foi colocado e compartilhado por Eduardo Bolsonaro e toda a trupe radicalizada do bolsonarismo.
Depois, é evidente que o linchamento digital é algo que a gente já está acostumado, as ameaças online são graves e aconteceram, mas depois ainda houve a ameaça clara de utilização de arma de fogo contra o jornalista do Intercept, que foi até a casa do Eduardo Bolsonaro em Arlington, no Texas, para fazer uma reportagem. E, novamente, calúnias dizendo que ele era ligado ao PCC ou que o Intercept é ligado ao PCC, e uma ameaça de uso de violência feita pelo Eduardo Bolsonaro e pelo Paulo Figueiredo. E, desde então, há ameaças cada vez mais claras circulando nas redes sociais em função das informações que a gente tem publicado e também da garantia que a gente tem feito de que a gente não vai abandonar essa história, de que essa série de reportagens não acabou e de que a gente vai seguir no rastro dessas relações do clã Bolsonaro com o Banco Master. Acho que o efeito desastroso que tem acontecido para a campanha do Flávio Bolsonaro tem motivado uma virulência, uma violência ainda maior. E há também o assédio judicial, né? O assédio judicial, a gente chama essas iniciativas de acionamento da justiça comum ou a justiça eleitoral para tentar evitar que a gente continue o nosso trabalho. Logo na primeira semana da série de reportagens, o deputado Hélio Lopes, outrora conhecido como Hélio Bolsonaro ou Hélio Negão, tentou acionar a Justiça Eleitoral e o Supremo Tribunal Federal para tentar identificar a nossa fonte. O Rogério Marinho, coordenador da campanha do Flávio Bolsonaro, tomou medida semelhante perante o Supremo e a Justiça Eleitoral. Então a gente tem visto, né, à medida que o reconhecimento também tem sido bastante importante e recompensador para nós, tem havido também esses ataques, mas o que eu posso garantir, César, é que a gente não vai parar, a gente não vai se intimidar e a gente vai seguir reportando e fazendo o nosso dever de ofício, que é mais jornalismo. Oi, Motorinha, eu queria te perguntar o seguinte, esse assédio judicial, ele tem vários objetivos, um deles é fazer a empresa gastar dinheiro, né? Fazer a empresa se ocupar de pagar advogado para se defender. Eu queria saber como anda essa defesa de vocês, se a justiça, vocês têm encontrado na justiça amparo que vocês precisam encontrar para garantir o trabalho de vocês. E uma segunda pergunta a respeito do destino desse dinheiro no exterior. É possível investigar o destino desse dinheiro no exterior ou é preciso ter a colaboração realmente ativa das autoridades nos Estados Unidos? Bom, em primeiro lugar, Elô, sobre o assédio judicial, exatamente, a gente tem entendido que é uma prática que nos sufoca financeiramente e sufoca o nosso tempo, né? Porque o Intercept ele tem sofrido uma onda de processos judiciais, não só por causa dessa reportagem, mas sobretudo por causa da nossa cobertura nesses últimos 10 anos de existência, que passam das dezenas de processos. E acho que eles têm esses dois objetivos, né? O tempo, acabar com o nosso dinheiro e acaba tendo um efeito ruim, que é de tentar nos intimidar. A gente não nos intimida, mas a gente sabe a gravidade dessas iniciativas. O Intercept é uma redação muito pequena, a gente tem uma equipe de repórteres muito enxuta e cada processo movido contra nós, obviamente, vai no sentido de atrapalhar o nosso trabalho, mas a gente segue aqui firme e não vamos esmorecer. E o segundo ponto é que, sim, de fato, a capacidade investigativa dos órgãos oficiais, como a Polícia Federal, o Ministério Público, as polícias e também, nesse caso de transação internacional, órgãos de outros países, como, por exemplo, nos Estados Unidos, do próprio FBI, ou dos órgãos que fiscalizam investimentos nos Estados Unidos, todos esses órgãos eles têm mais poder para, de fato, acessar informações como essa, quebrar sigilo, acessar informações bancárias. No entanto, a gente entende que o jornalismo também tem capacidade de perseguir essas informações. E a gente tem trabalhado nesse sentido, Elô. Depois de revelar que pelo menos 10,6 milhões de dólares chegaram nos Estados Unidos,
um dos nossos principais esforços de apuração tem sido sobre a utilização desse dinheiro. O Mário Frias já está quase 2 semanas atrasado no prazo que ele prometeu para prestar contas da utilização desse dinheiro. Enquanto ele não faz isso, é bom avisar ao nobre deputado Mário Frias e também aos expoentes do bolsonarismo que a gente está indo atrás justamente dessas informações. A gente quer saber como esse dinheiro foi gasto, e eu não posso adiantar aqui exatamente os recursos e ferramentas, estratégias que a gente tem usado para isso, mas posso dizer que a gente tem gastado muito tempo com jornalistas talentosos e obstinados para descobrir como esse dinheiro foi gasto e se, por exemplo, ele foi utilizado para outros fins que não o filme Dark Horse, como, por exemplo, custear o deputado Eduardo Bolsonaro na sua campanha contra a soberania brasileira. Bom só destacar que aqui no Papo Legal, Paulo, as pessoas sabem do esforço de vocês com relação ao jornalismo e à cobertura. Muita gente exaltando o trabalho do Intercept e lembrando que o Intercept precisa de investimentos, né, para seguir fazendo o seu trabalho de jornalismo.